Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Deus abençoe aqueles que vão chegar pela manhã, tarde, à noite, de madrugada. Eu louvo a Deus pela sua vida. Ative o sininho de notificação, se inscreva, não deixe de deixar o teu joia, que é muito importante para o canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante e manda para outras pessoas. Eu vou deixar aqui os créditos ao canal da irmã Mari Garcia, que vai estar aqui na descrição. Ela trouxe uma matéria de uma missionária, eu vou falar missionária americana, eu sei que é americana. Aí tem uns engraçadinhos que às vezes entram aqui nos comentários e falam, não é missionária, não é pastora. Eu coloquei como missionária americana, independente se é missionária ou não, é uma irmã americana, a tradução está ótima e louva a Deus, porque tem aquelas pessoas que não são egoístas aqui no YouTube e estende as mãos uns para os outros. Vou dar os créditos ao canal da irmã Mari Garcia. Ela vem deixando um despertamento muito forte. Quero que você preste bem atenção. Você viu a capa desse vídeo. Gostaria que você prestasse atenção e deixasse seu comentário. No final desse vídeo, se você precisar de uma renda a mais no teu orçamento, de 100 a 600 reais, aí você vai assistir no final desse vídeo como que você consegue na tua casa, com a sua internet e em prazo de 24 horas. Espero que seja bênção para a sua vida. Preste bem atenção o despertamento que essa missionária americana vem nos trazendo. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução aqui no canal. Hoje vamos traduzir o canal Bob Jones. Bob Jones foi muito conhecido como profeta do Senhor, mas ele é falecido e a sua esposa que traz as profecias no canal, mas continua sendo o nome Bob Jones. O nome dela é Bonnie Jones. O título do vídeo é Entramos nos dias de Ananias e Safira. E começa assim: saudações a todos. Eu tenho uma palavra para trazer hoje do Senhor, que Ele colocou em meu coração há alguns dias. E esta manhã me deu um sonho para confirmar. Ele falou para que eu possa compartilhar. E depois vou adicionar alguns comentários meus. Então foi isso o que ele disse. Entramos nos dias de Ananias e Safira. O temor ao Senhor e a santidade a Deus está se diminuindo há muito tempo, mas está voltando para a igreja, na verdade. Está bem às portas. Você sabe, nós estamos na década da língua, da boca. Estamos chegando na hora do Ano Novo Judaico, por volta do dia 1 e 2 de outubro, a partir dali. Então, este ano, 2024, ou de acordo com o calendário judaico, 5.784, foi o ano da porta aberta, a porta das oportunidades. Mas você sabe, uma porta teve que se fechar antes para que pudéssemos passar. Isso significa muitas coisas para muitas pessoas. Às vezes, essas pessoas se mudando, pode ser de empregos ou qualquer outra coisa. O ano de 2025 ou o próximo ano judaico 5.785 é o ano do sopro de Deus, o sopro do Espírito Santo, falando através do homem redimido. Então ele está dando vida nova ao corpo dos cristãos e soprando um vento fresco às nossas vidas, e nós devemos seguir este fluir. Agora eu vou ler algo que o Espírito Santo me revelou. Ele disse: a santidade em Deus é vital para a noiva, que não pode funcionar corretamente se estiver em um estado hipócrita. Ananias e Safira são exemplos desse comportamento. Dizem uma coisa e fazem outra. E estavam de acordo para encobrir a verdade. Agora eu quero ler a Escritura. Eu quero ter um contexto. Vamos começar lendo Atos, capítulo 4, verso 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração.
Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então eles viviam em comunhão e dividiam tudo o que tinham. Havia ali um senso de temor ao Senhor. E quando continuamos no capítulo 5, vamos conhecer a história de Ananias e Safira, que diz: um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade, com o conhecimento da mulher. Ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois entrou a esposa sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar destes acontecimentos. Então, finalizando a leitura, podemos enxergar que, se o Senhor me alertou que estamos no tempo de Ananias e Safira, é melhor nos prepararmos para dizer a verdade em todas as coisas, porque este engano foi concebido no coração deles. E então eles mentiram em unidade, um concordando com o outro. Eles não mentiram apenas, eles pensaram que estavam mentindo apenas para o homem, mas eles estavam mentindo para o Santo Espírito. Então, o grande eu sou sabe tudo o que acontece. Então, isso é o que o Senhor me disse há 2 dias atrás. Ouça o que estou dizendo. Estou expondo todas as coisas. Nenhuma rocha será deixada intocada. Esses são os dias em que Deus levanta o punho contra as abominações na igreja. O homem se afundou em sua sujeira, ficando em silêncio, achando que ninguém saberia o pecado que ele encobre com a religiosidade. Eles usam o meu santo nome em vão para abandonar o corpo de Cristo, desenvolvendo um falso senso de santidade. Ele disse: estes são hipócritas que distorcem as Escrituras para atrair aqueles que ele pode dominar com seus gestos carismáticos, ao invés de liderar apenas pela demonstração de amor e santidade e o poder da ressurreição. Ananias e Safira tiveram uma aliança contra o Espírito Santo. Quando invocamos essas coisas, achamos que podemos estar escondendo de nossos filhos, esposa e de muitos ao redor. Mas a verdade é que este pecado não é contra outra pessoa que não seja o Espírito Santo de Deus. Ele disse: a minha igreja se tornou um covil de mentirosos e não de sacerdotes santos. Tempo de separar o vil do profano. Eu me lembrei dos 2 filhos de Arão, o sumo sacerdote. Eles ofereceram fogo estranho
diante de Deus e eles foram mortos por Deus. Ele disse: a igreja de hoje deveria temer. Entretanto, eles perderam o temor do Senhor e vacilaram em sua fé, além de manipular a palavra para prosperar os seus próprios bolsos. E hoje ele diz: não mais. Estou levantando meu punho contra os ímpios e trarei julgamento sobre o profano que está na casa de Deus. Eu virei para separar o trigo e o joio. O machado estará passando neste dia e eu vou erradicar o problema. E ele disse: as pessoas deveriam se arrepender imediatamente ou irão sofrer as consequências. Não há como duvidar de quem eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Jeová. Amém. Aleluia. Agora eu quero compartilhar um sonho que o Senhor me deu nesta manhã. Eu estava na casa da minha mãe em um funeral. Eu estava apenas lá e em seu funeral. E quando saímos por algum motivo, eu trouxe o corpo da minha mãe para minha casa. Ela estava naquela cama pequena, ao lado da minha. Eu olhei para ela, ela parecia apenas uma velha com roupas escuras, então eu levantei e disse: eu vejo que no sonho minha mãe representa a igreja. Eu disse que eu pensava que eles iriam cremar ela. Naquele momento eu vi o seu corpo movido de onde estava, como se tivesse ido para o outro lado da sala, e ela começa a se levantar da cama e percebi que ela tinha um ferimento na cabeça. Então prepararam um pano branco com uma toalha, enrolou em volta da cabeça, e eu pensei: nós temos coberto muitas feridas no corpo de Cristo, ao invés de lidar com eles e curá-los. Então eu cobri apenas aquele curativo ao invés de curá-lo e para que ele pudesse melhorar. Então, de repente, ela mesma se levantou e respondeu a pergunta sobre a qual eu estava perguntando. Então ela disse: eu achei que o agente funerário já tivesse feito os preparativos. E então eu acordei. E pensando sobre isso e orando, eu acredito que o agente funerário representa a liderança da igreja, porque é responsabilidade deles determinar a direção das ovelhas para onde a igreja está indo. Se está sendo levada pelos desejos humanos ou pela liderança do Espírito Santo. E a igreja estava com essa ferida na alma, na cabeça, mostrando essa fragilidade e como isso está sendo encoberto e não tratado, não curado. E eu quero ler Malaquias 3, que diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como era nos dias antigos, como nos anos anteriores. E agora vamos ler Mateus 3:11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele trará a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, é isso que ele já começou a fazer na sua igreja. O Espírito fará a mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safira. Nós não podemos mentir para o Espírito Santo. Ele está limpando o celeiro, reunindo o trigo e queimará toda a palha com fogo. Então, qual fogo nós queremos? O fogo de Deus ou participar daquele fogo de cremação do sonho em que eu tive da minha mãe?
Então temos que seguir em frente na santidade. É isso que a igreja tanto carece. Então a sua palavra final é repetindo o que o Senhor disse. Estes são os dias de Ananias e Safira, os dias em que Deus levanta o seu punho contra as abominações da igreja. Ele está vindo com o fogo sagrado e com um machado para separar o trigo da palha. E o seu punho será levantado no julgamento contra o ímpio e o profano que está na casa de Deus. A igreja deve se arrepender ou sofrerá as consequências. Então sabemos que cada um de nós precisa tomar o seu inventário espiritual e aonde estamos com o Senhor. Você não pode ser responsável pela sua liderança de sua igreja, a liderança da igreja que poderia estar e deveria estar cuidando de você. Então você não pode ser responsável por ele. Você pode ser responsável por si mesmo e pelos seus familiares. Então se você está sem igreja e não tem ninguém que está te liderando em direção às coisas de Deus, você deve procurar uma, mas se você está em uma igreja que não te leva na direção correta para Deus, ore e peça direcionamento para que vá para outro lugar. Você pode fazer um grupo doméstico e falarem da palavra de Deus, o que é maravilhoso e um momento muito sério para o corpo de Cristo. Este é um ano onde o Espírito Santo está soprando sobre a sua noiva e trazendo a verdadeira palavra. Ele não vai trazê-la com falsos profetas. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito bem, meus irmãos, aí está. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou. É muito importante para o canal. Deixa aqui o teu joinha, deixa o teu like, que é muito importante, tá bom? Tem um botão aqui embaixo, seja um assinante do meu canal, R$ 4,99 ou R$ 14,99. Não tem fidelidade e você pode descadastrar a qualquer momento. Ou a chave Pix, ela está aqui no vídeo, tem o código QR Code, você pode até mesmo ser um semeador da boa semente. É a semente que Deus colocar no teu coração. A chave Pix também está embaixo desse QR Code. Se você puder plantar uma semente no nosso ministério, o que Deus colocar no teu coração. E o Senhor falou comigo que será 7 vezes mais para quem plantar no meu ministério, tá bom? E tem orado nos comprovantes e Deus tem respondido por misericórdia. Precisamos trocar a iluminação aqui, precisa tua mão estendida, tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus irmãos, se você ficou comigo até agora nesse momento, é porque você tem interesse dessa renda complementar no seu orçamento, que eu espero que seja bênção para a sua vida. Você vai aqui no primeiro comentário fixado, isso mesmo, aqui no primeiro comentário fixado, às vezes as pessoas querem perguntar pelo WhatsApp ou deixa recado aqui embaixo, como que faz? Preste bem atenção, é no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, você vai ver um link, você vai clicar nesse link e você já vai ser direcionado para o WhatsApp da irmã Ana Garcia. Ela tem uma mentoria, esta mentoria ótima, ela vai te dar o caminho entre as pedras, como que você consegue de 100 a 600 reais na sua casa, com a sua internet e com o seu celular. E você vai analisar de tudo que ela for te explicar se é válido para a sua vida ou não. Eu creio que será bênção para você. É uma complementação a mais. Vai depender do seu esforço. Não é joguinho, não é ficar jogando, não. Você vai ter que trabalhar com o seu celular, com a sua internet, mas é na sua casa e você vai escolher o seu tempo. Então, se você entendeu, você vai aqui no primeiro comentário, vai estar no primeiro comentário fixado, vai ter um link, você clica no link, você já vai direto para o WhatsApp da irmã Ana Garcia e com isso você chama ela, ela vai te explicar como que funciona e você vai analisar se compensa ou não. Você tem condições de ganhar de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas, tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.